estudo. Nós estamos no 13º capítulo, a mensagem cristã. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Não tem dogmas, não tem rituais, não é para iniciados, não é para um grupo fechado. Nós vamos ver que o ensinamento ele trouxe para todos, né, como ele mesmo colocou, para todos aqueles que tivessem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Guardando, embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé, com os seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor, o nosso Mestre, desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Então nós sabemos que o maior sacrifício de Jesus foi ter se densificado para poder encarnar num planeta tão difícil, tão primitivo, num corpo tão denso, né? Adquirir um perispírito densificado para poder formar, né? Para poder formar um corpo aqui no planeta, porque como ele colocou, né? Ele como um homem, né? O filho do homem, ele, embora seja uma expressão hebraica, mas ele se colocou ali igual a todos nós, nasceu igual a todos nós, de um homem, de uma mulher, de um óvulo, de um esperma. Ele teve um corpo igual ao nosso e ele nos mostrou que todos nós podemos fazer tudo o que ele fez e ainda mais. Ele deixou isso muito claro, porque nós somos deuses, somos filhos de Deus, somos irmãos dele. Ele é nosso irmão mais velho. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, nós temos aqui no canal, os Espíritos nos colocam que ele é nosso modelo e guia. É o modelo que nós temos a seguir, é nosso guia para que a gente possa crescer e que a gente possa melhorar. Então, ele usou desse corpo na sua plenitude, né? 100% da capacidade desse corpo, e nós também podemos fazer isso se nós quisermos. Se nós nos desenvolvermos, se nós nos melhorarmos, né? Nós temos o desenvolvimento moral, o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento intelectual. Nós temos que aprender tudo que esse planeta tem para nos ensinar, para que a gente possa continuar o nosso trabalho, continuar o nosso aprendizado. Então ele desce da altura, né, a fim de libertar o templo do coração, é nos libertar, é abrir, mostrar a verdade para que a gente pudesse se libertar, né? Abrir todo o nosso coração, nosso entendimento para o sublime, que é o amor, que é o entendimento, né? Que é a luz, conhecimento, e a gente consegue, através do amor, através da fraternidade e da busca do conhecimento, como ele coloca, busqueis a verdade e a verdade vos libertará. Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Isso é muito importante entender. Algumas pessoas acham que numa encarnação vão sair daqui de asinha, né, santificado. Isso não existe. Aqueles que têm uma sublimidade maior, aqueles que têm uma capacidade maior, são missionários, são espíritos já evoluídos que vieram aqui para nos ensinar. Nós aqui, né, mortais dentro do corpo, mas imortais como somos, nós somos imortais. Nós temos a eternidade para aprender. Isso não é para desenvolver a preguiça, já que eu tenho a eternidade vou me encostar, não. É para que a gente fique tranquilo, para que a gente saiba que a gente tem tempo para aprender e que a gente precisa aproveitar esse tempo que nós temos encarnado aqui para poder se desenvolver. Então, quando ele diz aqui que por isso o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro, é porque realmente isso não é possível.
Nós vamos caminhando e o passo que nós vamos dando depende das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Por isso que é tão importante se preparar, é tão importante estudar, é tão importante se transformar para que cada vez mais as nossas escolhas sejam melhores. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dentro da nossa capacidade de entendimento, dentro do degrau que nós estamos, nós somos respeitados e nos será dado o entendimento e o esclarecimento dentro da nossa capacidade de aprender. Nos será dada a prova, né? Nos será dada a provação, ou seja, nós vamos passar pelas provas para podermos mostrar o que nós sabemos dentro daquilo que nós realmente aprendemos. Então aquele ditado que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor é uma grande verdade. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples dos sentimentos, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Para os pescadores ele falou sobre peixe, sobre redes, sobre pesca, né? Para as pessoas mais simples, ele falou sobre as dificuldades, sobre que o reino dos céus será dado aos humildes, né? aos pobres de espírito. Serão bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles dominarão a terra. São eles que ficarão aqui na terra quando ela entrar e passar para o processo de regeneração. Então ele vai colocando a cada um, vai ensinando a cada um conforme o seu modo e a sua capacidade de entendimento. Contrariamente a todos os mentores da humanidade que viviam até então entre mistérios religiosos e dominações políticas, convive com a massa popular, convidando as criaturas a levantarem o santuário do Senhor nos próprios corações. Não construir templos, não construir pirâmides, igrejas de ouro, não. Construir os templos dentro de nós. Nós vamos ver Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, quando ele coloca que ao orares, a hora que nós queremos entrar em contato com Deus, que a gente se feche no nosso quarto, a gente entre no nosso quarto, no nosso recanto, né, no nosso interior e feche a porta, ou seja, que a gente se feche do mundo, não importa onde a gente está, dentro do metrô, né, numa avenida, né, quem está na guerra, ou quem está na festa, ou quem está dentro de casa, não importa, a gente se fecha no recôndito do nosso interior, no nosso quarto interno, e falamos com Deus, nosso Pai, né? Nós, dentro do nosso silêncio, como Madre Teresa de Calcutá coloca, que quando o repórter pergunta para ela o que ela fala para Deus, ela fala, eu não falo nada, eu só escuto. Ele pergunta, o que Deus fala para a senhora? Ele não fala nada, ele só escuta. É esse silêncio interior com uma comunicação imensa de sentimento. Ama a Deus, nosso Pai, ensinava ele, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento, ou seja, dentro da nossa capacidade, com toda a nossa alma, né? A alma é o espírito encarnado, com aquilo que nós somos capazes hoje. E nós vamos nos aprimorarmos para que amanhã nós possamos mais um pouco, com todo o nosso coração, os nossos sentimentos, né, com tudo aquilo que nós já conseguimos gravar, tudo aquilo que nós já conseguimos guardar dentro de nós, e com todo o nosso entendimento, com todo o aprendizado que nós já conseguimos, porque hoje, aqui e agora, é o nosso melhor estado em capacidade, entendimento, é o que nós temos hoje, e a gente precisa utilizar isso para colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo, para nos transformarmos. Perdoa o companheiro quantas vezes se fizerem necessária, né? Como ele coloca, 70 vezes 7. Perdoar, porque quando a gente perdoa, nós nos libertamos. A gente não está libertando o outro, porque o outro, dentro daquilo que fez, ele vai acertar as suas contas com o Pai. Nós estamos libertando a nós de uma algema que nós colocamos no outro quando nós nos magoamos,
quando nós nos ressentimos com ele. Então, quando ele coloca aqui, ama ao próximo, acho que eu pulei aqui, né? Ama ao próximo como a ti mesmo. Nós precisamos aprender a nos amar. Ama ao próximo como a ti mesmo. Porque a hora que eu me amo e eu entender exatamente o que é esse amor, e eu realmente me ver como filho de Deus e me amar verdadeiramente, eu vou ter condições de poder projetar isso, né, de poder amar ao próximo. Ama ao próximo como a ti mesmo. Perdoa o companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Empresta sem aguardar retribuição. Emprestar sem esperar nada de volta. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Entrar em sintonia e amar no sentido, como a palavra amar, é a palavra não odiar, a palavra não se ressentir. Existem várias palavras que não existem no hebraico e que se resume tudo com amor, e na tradução se resume tudo e dificulta a tradução, e as palavras são colocadas aqui, amai o vosso inimigo. Ele coloca no sentido de não ter ressentimento, de não odiar, de não ter mágoa, né? Procurar ter os seus melhores sentimentos. Então ele coloca, ora pelos que te perseguem e caluniam, ajuda os adversários. Não condenes para que não sejas condenado. Né? Que na mesma medida que nós medimos os outros, nós seremos medidos. E a gente coloca isso na oração que Jesus nos ensinou. Né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, o mesmo peso, a mesma medida que eu usar para o outro, Pai, usa para mim. É isso que nós pedimos. Então, não condenes para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Dê mais do que aquilo que se pede. Se esforças, dê o seu melhor. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. É a mesma colocação, né, quem pede a capa, cede a túnica, é dar mais daquilo que for pedido. Se te solicitam uma jornada, continua, anda mais. Se são 1000 passos, anda 2000. Se esforça para dar mais do que aquilo que te é pedido. Dá de si mesmo. É a verdadeira caridade, porque a caridade é aquilo que nós damos de nós mesmos. Infelizmente, tudo aquilo que nós fazemos para o outro, na maioria das vezes, é obrigação. Dar um pão para quem está morrendo de fome é obrigação. Ajudar quem está passando por uma grande dificuldade é obrigação. A caridade é aquilo que nós damos do que nos faz falta. Por isso que Jesus fala do óbolo da viúva, porque ela deu tudo o que ela tinha. Ela tinha um óbolo, uma esmola, uma moeda, porque a viúva não pode trabalhar, não tem quem a sustente. Então ela ia no templo, recebia a sua moeda, o seu óbolo, para que ela passasse toda semana, não passasse fome. No momento que ela dá aquela moeda, ela dá o dinheiro que ela iria passar a semana para aqueles que precisam mais, ela passou uma semana de fome até receber o outro óbolo. É por isso que Jesus coloca que ela deu muito mais com aquela única moeda do que aqueles ricos que jogavam várias moedas ali naquele receptáculo para aqueles que necessitam. Porque ela deu do que iria lhe faltar. Então, quando ele coloca aqui, se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000, se esforça, dá mais do que está te pedindo. Coloca todas as tuas forças para que você possa cada vez doar mais, se dar mais, compreender mais. Não procures o primeiro lugar nas assembleias para que a vaidade não te tente o coração. Buscar a humildade, buscar a simplicidade, buscar o entendimento, lutar contra a vaidade. É isso que ele está colocando aqui. Quando nós realizamos algum trabalho, a gente tem que lembrar sempre no nós. O importante é o trabalho que está sendo realizado, não é o que eu fiz. Não é mostrar o que eu estou fazendo. Não é mostrar o que eu fiz.
é buscar que que o resultado do trabalho e do grupo seja o melhor possível. A vaidade é um dos pontos mais difíceis que nós temos para limpar em nós. Vaidade, orgulho, egoísmo, os três, né, andam juntos. Então a gente tem muita dificuldade em relação a vaidade, orgulho, egoísmo. Então não procures o primeiro lugar nas assembleias para que a vaidade te não tente o coração. Quem se humilha será exaltado. E aqui não é a humilhação no sentido pejorativo, é o sentido da humildade, é de reconhecer a nossa capacidade e reconhecer a nossa insignificância dentro de tudo que nós temos ainda para aprender, dentro de tudo que nós temos ainda para vivenciar para o nosso crescimento. Nós estamos só no segundo degrau da escada. Ontem nós estávamos muito parecidos ainda com os animais, como primitivos. Hoje, em provas e expiações, nós estamos no segundo degrau. A gente precisa ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe nada e que nós temos muito para aprender. Por isso que essa colocação de quem se humilha, quem se reconhece a sua posição, quem sabe que nada sabe, como dizia Sócrates, eu não sei, só sei que nada sei, quem reconhece que não sabe nada, esse está se colocando na posição de aprendiz, esse está se colocando na posição de poder realmente aprender. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. É a resiliência. Não é o pé da letra, né? Levou uma bofetada, dá outra cara para receber. Não é isto. É a resiliência, né? É aquele bambu que o vento dobra até ele encostar no chão, mas ele não quebra. Depois ele volta para a posição dele. Então, ao que te bater numa face, oferece também a outra. Se a vida está lhe trazendo vicissitudes, se você está apanhando no seu dia a dia, busque aprender, né, o paraquê de tudo isso, né, da outra face, ou seja, seja resiliente, busque o aprendizado em tudo aquilo pelo qual você está passando. Bendize aquele que te amaldiçoa, né, seja compreensivo com aquele que ainda está no aprendizado, aquele que ainda não tem entendimento, é olhar para o outro e ver nele a criança que existe nele. Ninguém vai brigar com uma criança que te chuta e diz eu não gosto de você. Você vai olhar e vai sorrir, é uma criança. É assim que nós temos que olhar o outro, como crianças que ainda estão começando a aprender a fazer o azinho com perninha. A gente não pode exigir que ele leia um texto. Então, bendize aquele que te amaldiçoa. E bem dizer por quê? Como dizia o Chico, são os irmãos instigantes que fazem a gente crescer. São a hora que eles nos cutucam, que eles estão ali buscando dar uma rasteira na gente, eles fazem com que a gente fique mais forte, que a gente preste mais atenção no caminho, que a gente fique mais atento. Então eles nos ajudam a crescer. Nós temos sim que agradecer, como dizia o Chico, aos nossos irmãos instigantes. Então bendize aquele que te amaldiçoa, liberta e serás libertado. Porque quando eu liberto o outro, e quando é que eu liberto o outro? Quando eu perdoo. Eu estou me libertando da mágoa e do ressentimento que eu me aprisionei no outro. O verdadeiro amor liberta aquele que nós amamos. Quem ama de verdade quer a felicidade do outro e deixa o outro completamente livre. Porque é o amor verdadeiro, ele é incondicional. No momento que nós colocamos condições para o amor, pode ser qualquer coisa. Posse, paixão, interesse, domínio, vaidade, orgulho, menos amor. Então liberta e serás libertado. Dá e receberás. Porque eu só vou receber daquilo que eu tenho e daquilo que eu dou. Então eu só posso dar daquilo que eu tenho. E eu só vou receber na proporcionalidade daquilo que eu dou. Então se eu quero
ter amigos, eu tenho primeiro que dar, eu tenho que ser amigo das pessoas que estão à minha volta. Se eu quero receber amor, eu tenho que amar as pessoas que estão à minha volta. Primeiro eu dou, e daquilo que eu dou, na mesma proporção, eu receberei. Então, dá e receberás. Ser misericordioso, porque o que nós pedimos a Deus, nosso Pai, sempre é misericórdia, porque aí eu falo por mim, infelizmente merecimento nós não temos. Nós pedimos ajuda, pedimos socorro, pedimos auxílio dentro da misericórdia de Deus, porque nos falta, infelizmente, merecimento. Então, se nós pedimos e se nós esperamos a misericórdia de Deus, nós temos que ser misericordiosos também para com aqueles que vivem conosco, com aqueles que dividem aqui o espaço na terra conosco, para que a gente tenha o direito de receber a misericórdia de Deus, né? Dá e receberás. Então, ser misericordioso. Faz o bem ao que te odeia. É muito fácil amar quem nos ama. Muito fácil fazer o bem para aquele que nós amamos. Muito fácil ser simpático com aquele que é simpático conosco, com aquele que concorda com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, que está na mesma turma, né? Aquele que faz parte do grupinho. Muito fácil. O difícil é a gente ser tolerante com quem pensa diferente, ser tolerante com quem vive a vida de uma forma diferente da nossa, com quem pensa diferente, com quem está em partido político diferente, time de futebol diferente, religião diferente. E é aí que nós provamos a nossa capacidade de entendimento e de crescimento, que Jesus não veio pregar e colocar nenhuma religião. Os cristãos foram criados depois da morte, né? Do desencarne de Jesus. Mas ele voltou, se materializou e mostrou que a morte não existe. E muito tempo depois nós vamos ver Lucas na igreja de Antioquia. Quem lê o livro Paulo e Estevão, né? Quem nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist, é um livro maravilhoso, é obra-prima do Chico, para mim, para o meu entendimento, é obra-prima do Chico, é Paulo e Estevão. Nós vamos ver lá na igreja de Antioquia, Lucas colocando, vocês são chamados de homens do caminho. Se vocês seguem o Cristo, por que não serem chamados de cristãos? E é aí que começam a ser chamados de cristão. Jesus não veio trazer nenhuma religião. Jesus veio trazer ensinamentos verdadeiros, para que nós pudéssemos, com o aprendizado que ele nos trouxe, crescermos, nos melhorarmos e nos transformarmos. Então, faz o bem ao que te odeia. Qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, ganha-la-á mais perfeita na glória da eternidade. Quanto mais a gente se afastar dessa vida ilusória, então quem perder a vida no sentido de se libertar da ilusão, se desligar deste ter que existe aqui, das bobagens que existe aqui, mais perto nós estamos da verdadeira vida, ganharemos a vida verdadeira. Como Jesus colocou para a samaritana à beira do poço, né? Ele trazia ali para ela a água que matava a sede para sempre. Porque quem bebesse daquela água do poço, 3 horas, 2 horas, 3 horas depois vai estar com sede de novo. Mas a água da vida, as verdades, os ensinamentos que ele estava trazendo, ia matar a sede para sempre. Então, se nós entendermos e aprendermos com estes ensinamentos, nós ganharemos a vida verdadeira, ou seja, a vida eterna. Não precisaremos voltar aqui para continuar o aprendizado de uma forma tão primitiva. Então, qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, ganha-la a mais perfeita na glória da eternidade. Resplandeça a tua luz. Como Jesus colocou, que brilhe a vossa luz. Todos nós temos uma luz dentro de nós, que é a imagem e semelhança de Deus ao qual nós fomos criados. Só que a gente embota, a gente tampa, a gente joga uma lama em cima, está escondido aqui dentro de nós. Conforme nós crescemos, nós melhoramos, nós vamos fazendo com que essa luz vá crescendo e vá aparecendo. E nós temos que trabalhar para fazer com que brilhe a nossa luz, que a gente seja seres verdadeiramente iluminados. Então resplandeça a tua luz, tem bom ânimo,
sejamos alegres, felizes, tenhamos ânima, né? É o encontro o encontro, é receber a energia de Deus. Então que a gente tenha, né, bom ânimo para arregaçar as mangas, fazer o que precisa ser feito, cumprir os nossos deveres, conviver e aprender e vivenciar nesse mundo as suas melhores experiências e podermos sair daqui melhor do que nós viemos. Então tem bom ânimo, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. É o desapego, é o se desligar. Aqueles que estão presos ao ter, aqueles que estão presos ao planeta Terra, as coisas do mundo, está morto. Está comendo, bebendo, dormindo, pagando cão, está procriando, mas é um ser morto. Está ali, perdendo tempo. Então, quando nós começamos a aprender, começamos a crescer, nós nos afastamos. Então deixa os mortos, aqueles que estão presos a essas bobagens, a essas ilusões do mundo, enterrar, conviver os seus mortos, né? As suas pequenezes, as suas bobagens, as suas intrigas, as suas guerras. Infelizmente, as guerras que sempre existiram e continuam existindo no nosso planeta. Por quê? Porque primeiro elas começam em nós. Se eu quero paz, eu tenho que me pacificar, eu tenho que ser um pacificador, levar a paz aonde eu for. Porque se existe guerra no macro, ou seja, existe guerra no planeta, é porque existe guerra dentro de nós. Nós estamos guerreando internamente, nós estamos guerreando na família, nós estamos guerreando no nosso condomínio, no nosso bairro, na nossa cidade. E aí as coisas vão se expandindo. Então deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, né? Daqueles que vivem na transitoriedade que é este planeta e esta ilusão. Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, e aqui quando Jesus fala da ressurreição é a libertação de fato, né? A ressurreição não como o desencarnar e voltar para o plano espiritual, não. A ressurreição é desencarnar, tendo aprendido, tendo melhorado, voltar para o plano espiritual e não precisar mais voltar à Terra, ou seja, sair da erraticidade. Porque todos nós que estamos na erraticidade, no plano espiritual, né, nós desencarnamos, voltamos para a erraticidade. Por quê? A erraticidade é o plano daqueles que precisam voltar para a Terra, precisam reencarnar. Então a ressurreição verdadeira, dentro daquilo que Jesus coloca, é desencarnar e não precisar mais voltar para a Terra. Nós vamos ver isso com Célia, nos 50 anos depois, com Alcione no livro Renúncia, e muitos outros que não precisavam, né? O Quinto Varro no livro Ave Cristo. Então são espíritos que voltaram para a Terra como missionários, pedindo para vir para poder ajudar aqueles que amam. Não precisavam mais voltar para a Terra, saíram da erraticidade. Então, se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo, né? Se liberta desse ego, se liberta dessas fantasias, desses apegos, dessas bobagens. Nega a ti mesmo, alegra-te sobre o peso da cruz dos próprios deveres, daquilo que nós temos que realizar, que nós temos que fazer. É a nossa cruz de cada dia, são os nossos deveres. Nós temos os deveres, nós nos comprometemos antes de encarnar a realizar esses deveres, a realizar os nossos propósitos junto aos outros, os nossos propósitos de crescimento. Então, alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres e segue-me os passos no Calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. O que vem antes da aurora? A aurora é o amanhecer do dia. O que vem antes do amanhecer do dia? A hora mais escura, como nós vemos lá no Evangelho. Depois da hora mais escura, começa o alvorecer, ou seja, começa aos poucos o dia clarear, amanhecer até que o sol verdadeiramente aparece. É o que ele diz aqui. Alegra-te sobre o peso da cruz dos próprios deveres, as vicissitudes, as provas de cada encarnação, e segue-me os passos no Calvário de suor, quer dizer, muito trabalho,
muita renúncia, sacrifício. Não existe aprendizado sem sacrifício, que precede, né, os júbilos da aurora divina, o amanhecer, né, a luz do sol, a verdadeira vida, a vida espiritual plena. E, diante desses apelos, gradativamente, há 20 séculos, calam-se as vozes que mandam revidar e ferir. Ou seja, diante dos apelos do Cristo, fazem 2000 anos, ou seja, há, né, 20 séculos, calam-se vozes que mandam revidar e ferir. Aos poucos vão se calando essas vozes, aos poucos as pessoas, os espíritos vão se transformando e se modificando. Aí você pergunta, Sandra, mas e as guerras? E as dores que nós vemos? E as maldades? E tudo que a gente assiste no planeta hoje? Aqueles que se transformaram, aqueles que se modificaram, foram embora. Passaram de ano. E você fala, você chega na escola esse ano, você vai ver a professora ensinando o azinho com perninha. No primeiro ano. Você vai no ano seguinte, no primeiro ano, ela está ensinando o azinho com perninha. Você fala, nossa, mas ninguém nunca aprende? Aprende. Aquele que no ano passado estava fazendo azinho com perninha, nesse ano, no segundo ano, já está juntando o P com A para falar pá. No terceiro ano, ele já está escrevendo pato, já está escrevendo o nome, já está lendo, e por aí vai. Até que ele sai da escola e vai para uma escola melhor. Então, aqueles que já aprenderam foram embora, ficamos nós. É isso que a gente precisa entender. Ficamos nós os repetentes de ano. Ficamos nós os que temos dificuldades de aprender. Que não se deve ferir, que não se deve machucar, que não se deve revidar. Que a gente se pede emprestado, nós não esperamos nada de volta. Se nós damos, nós não vamos esperar nenhum obrigado. Se pedem para andar 1000, nós vamos andar 2000. E por aí vai. Nós precisamos aprender tudo isto que está sendo colocado aqui, que são os ensinamentos do Cristo. E a palavra do Cristo acima de éditos, que são os anúncios oficiais dos governos e espadas, decretos e encíclicas. Encíclicas são as cartas formais do Papa, né, da religião católica. Sobe sempre e cresce cada vez mais na acústica do mundo, preparando os homens e a vida para a soberania do amor universal. Então, a palavra do Cristo, acima de éditos, de espadas, de decretos e de encíclicas, a palavra do Cristo sobe sempre e cresce cada vez mais. Está sempre se elevando, está sempre crescendo, tem sempre cada vez mais espíritos encarnados, ou seja, almas, querendo, aprendendo e colocando em prática os ensinamentos do Cristo. Então, até há tempos atrás, aqueles que aprenderam, evoluíram, cresceram, saíam da Terra. Hoje, aqueles que estão aprendendo, crescendo e evoluindo, na Terra ficam, começando a formar, né, as bolhas, né, os núcleos de nova Terra, daqueles que estão já participando do processo de transição, aqueles que já estão começando, né, um processo de regeneração, porque sim, temos aqui na Terra algumas bolhas que já estão começando o processo de regeneração, e esse processo vai começar mesmo quando essas bolhas aumentarem mais, quando o número daqueles que estão buscando a transformação e que estão buscando esse processo de regeneração for maior do que aqueles que querem que a Terra continue do jeito que está, aqueles que querem se manter na dor, se manter no atraso. E aí esses que estão querendo atrapalhar, como eles vão começar a ser minoria, eles vão sendo transferidos, vão indo para lugares compatíveis, cada um vai para lugar compatível com a sua energia, com o seu peso, com a sua cor, com o seu cheiro. É assim que as coisas funcionam. Que eles colocam, não, vai todo mundo para o planeta primitivo bater com tacape na cabeça do outro. Não, alguns vão precisar ainda voltar para recomeçar em situações mais difíceis, como os capelinos, né, que vieram aqui para a Terra. A gente vê isso muito bem, entende muito bem no livro A Caminho da Luz, nós temos aqui no canal. Mas outros irão
para planetas que estão como nós estivemos na Idade Média, né, lá nos anos 900, 1000, quando começou a Idade Média. Outros irão para como nós estávamos em 1200, 1300, 1400, né, que quando começa a renascença, né, quando começa a renascer, né, de novo aqueles espíritos que trouxeram cultura, arte, música e por aí vai. É um processo cíclico, a história se repete e por isso que a gente precisa estudar e aprender, porque a história se repete e as coisas ruins, as coisas difíceis a gente não pode deixar repetir. Por isso que nós temos que aprender com tudo que nós passamos na vida, com todos os ensinamentos que a vida nos traz. Por isso que a palavra do Cristo, acima de todas as bobagens, de todas as guerras, todas as espadas, de todas os decretos, né, da transitoriedade, da ilusão do planeta, do mundo, sobe sempre, cresce cada vez mais os ensinamentos, os aprendizados, e aqueles que querem aprender não parece, mas cresce cada vez mais na acústica do mundo, naquilo que o mundo é capaz de ouvir, preparando os homens e a vida para a soberania do amor universal, preparando a nós, espíritos, a vida, o nosso planeta, os outros planetas, porque isso é um processo universal. Todos nós somos preparados para o amor universal, o amor de Deus, o amor verdadeiro, para a evolução. Porque se existe uma determinação de Deus, é que todos nós seremos espíritos puros, seremos anjos, seremos crísticos, espíritos crísticos e continuaremos daí a crescer. Nós vemos isso na questão 540 do Livro dos Espíritos. No nosso próximo estudo, nós vamos ver o Evangelho e a Alegria. Até lá!